Olá, professora! Olá, colegas! Me chamo Ana Rafaela e hoje irei apresentar, juntamente com meu grupo, que é composto por Michele Berto e Vanessa Freitas, sobre a meningite. Fica agora com a explicação dos pontos importantes sobre essa doença. A meningite ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e muitos outros. E também agentes não infecciosos. Um exemplo é o traumatismo. E geralmente os quadros ocasionados por vírus são menos graves. Já os que surgem em decorrência de bactérias ou talvez de fungos são perigosos, com taxa de mais ou menos 20%. E, além disso, 2 a cada 10 sobreviventes têm que conviver com sequelas. Um exemplo é a surdez, a paralisia ou até mesmo a amputação de alguns membros do corpo. As meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública e pela magnitude, né, de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. Entre elas, destacam-se meningites bacterianas, os principais agentes bacterianos causadores da meningite. Eu vou citar aqui os principais para vocês. Vai aparecer o nome científico aí e eu vou estar citando agora, que é o meningite de coco, que é uma bactéria gram-negativa em formato de um coco. Ela possui diversos sorogrupos de acordo com o antígeno polissacarídeo da cápsula. Os mais frequentes são os sorogrupos A, B, C, W135 e Y, e podem também ser classificados em sorotopos e sorotipos, de acordo com os antígenos proteicos da parede externa do meningite coco. E o segundo é o Mycobacterium tuberculose, bacilo não formador de esporos, sem flagelos, que não produz toxinas. É uma espécie aeróbica estrita, que necessita de oxigênio para crescer e se multiplicar. Tem a forma de um bastonete, medindo de 1 a 4 micra. Quando corado pelo método de Ziehl-Neelson, fixa a fucsina, não se descorando depois de tratado pelos álcools. Os álcools, né, são o álcool ácido resistente. A terceira bactéria é uma bactéria gram-negativa, que pode ser classificada atualmente em 6 sorotipos: A, B, C, D e F, a partir da diferença antigênica da cápsula policarítica. E essa bactéria ela se encontra nas vias respiratórias de forma saprófita, podendo causar infecções ou doenças não invasivas, como bronquite, sinusites e otites, tanto em crianças como também em adultos. A forma capsulada dessa bactéria do tipo B, antes da introdução da vacina HIV, era responsável por 95% das doenças invasivas, que era meningite, septicema, pneumonia e muitas outras. A quarta bactéria é uma bactéria gram-positiva. Tem característica morfológica esférica, em formato de um coco, dispostas aos pares, e a alfa homofolítica e não agrupável, possuindo mais de 90 sorotipos capsulares. Em relação às meningites virais, elas são representadas principalmente pelos heterovírus. E neste grupo estão incluídas as 3 cepas dos poliovírus, 28 cepas de echovírus, 23 cepas do vírus Coxsackie-A, 6 do vírus Coxsackie-B e 5 outros heterovírus. O quadro que vai aparecer aí na tela apresenta a lista dos principais agentes etiológicos de meningite. A transmissão em geral é de pessoa a pessoa através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta, havendo necessidade de contato íntimo, sendo residentes da mesma casa, colega de dormitório ou alojamento, ou até mesmo namorado, e através do contato direto com as secreções respiratórias do paciente.
A transmissão fecal-oral, que é a ingestão de água e alimentos contaminados em contato com fezes, é de grande importância para a meningite viral e infecções por enterovírus. A meningite tuberculosa é uma complicação da infecção tuberculosa. Os casos de tuberculose pulmonar com escarro positivo à baciloscopia constituem a principal fonte de infecção, pois eliminam um grande número de bacilos, podendo provocar uma infecção maciça dos contatos, com maior probabilidade de desenvolvimento de formas graves da doença, como a meningite. A diferença nos tipos de transmissão é que na meningite bacteriana, as bactérias causadoras dessa doença se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e também da garganta. Já outras bactérias podem se espalhar por meio dos alimentos, como é o caso da Listeria monocitogênese e da Escherichia coli. É importante saber que algumas pessoas podem transportar essas bactérias dentro ou sobre seus corpos sem estarem doentes. Essas pessoas são chamadas de portadoras. A maioria dessas pessoas não adoece, mas ainda assim pode espalhar as bactérias para outras pessoas. Na meningite viral, pode ser transmitida de diversas maneiras, a depender do vírus causador da doença. No caso do enterovírus, a contaminação é fecal-oral e os vírus podem ser adquiridos por contato próximo, ou seja, tocar ou apertar as mãos com a pessoa infectada. Tocar em objetos ou superfícies que contêm o vírus, depois tocar nos olhos, no nariz ou na boca antes de lavar as mãos. Trocar fraldas de uma pessoa infectada, depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos. Beber água ou comer alimentos crus que contenham o vírus. Já os arbovírus são transmitidos por meio de picada de mosquitos contaminados. Na meningite causada por fungos, ou seja, a meningite fúngica, não é transmitida de pessoa para pessoa. Geralmente, os fungos são adquiridos por meio da inalação dos esporos, ou seja, pequenos pedaços de fungos, que entram nos pulmões e podem chegar até as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Alguns fungos encontram-se em solos ou ambientes contaminados com excrementos de pássaros ou morcegos. Já o outro fungo chamado Candida, que também pode causar meningite, geralmente é adquirido em algum ambiente hospitalar. E a meningite causada por parasitas não são transmitidas de uma pessoa para outra e normalmente infectam animais e não pessoas. Mas quando as pessoas são infectadas é pela ingestão de produtos ou alimentos contaminados que tenham a forma ou a fase infecciosa do parasita. Os sintomas da meningite possuem intensidades que podem variar de acordo com a causa da inflamação das meninges, mas, de modo geral, os principais sintomas indicativos de meningite são febre acima de 38 graus, dor de cabeça muito intensa, rigidez no pescoço com dificuldade para encostar o queixo no peito, manchas vermelhas no corpo, hipersensibilidade à luz, sonolência excessiva com dificuldade para acordar, confusão e convulsões. No bebê e na criança, podem ainda surgir outros sintomas que levem os pais a desconfiar de uma possível meningite, como choro alto, irritabilidade fácil, dificuldade para movimentar a cabeça e a moleira mais tensa, parecendo estufada. Existem alguns tipos de meningite. Dentre elas, temos a meningite bacteriana, que os seus sintomas incluem início súbito de febre, dor de cabeça e rigidez no pescoço. Muitas vezes há outros sintomas, como mal-estar, náusea, vômito, fotofobia, que é o aumento da sensibilidade à luz, e o status mental alterado, que é a confusão. Temos também a meningite viral, que os seus sintomas iniciais são semelhantes aos da meningite bacteriana, mas a meningite bacteriana é geralmente mais grave. Febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, náusea, vômito, falta de apetite, irritabilidade, sonolência, letargia, que é a falta de energia, e a fotofobia são os sintomas da meningite viral. Em recém-nascidos e bebês, alguns desses sintomas que falei anteriormente podem estar ausentes ou difíceis de serem percebidos. O bebê pode ficar irritado, vomitar, alimentar-se mal, parecer letárgico ou não responder a estímulos.
Eles também podem apresentar a moleira protuberante ou reflexos anormais. Já a meningite de parasitas e a meningite por fungos possuem sintomas parecidos, como febre, dores de cabeça, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos, fotofobia e a confusão. E o tratamento para meningite deve ser iniciado o mais rápido possível após o surgimento dos primeiros sintomas que já foram citados pela minha colega Vanessa, né? Então, geralmente, o tratamento para meningite depende do tipo de micro-organismo que provocou a doença e, por isso, deve ser iniciado no hospital após a identificação do agente responsável através de exames de diagnóstico. Assim, no caso de meningite bacteriana, pode ser indicado o uso de antibióticos como a penicilina, enquanto que no caso de meningite viral, pode ser recomendado o uso de antivirais nos casos mais graves. Já no caso de meningite eosinofílica e fúngica, pode ser indicado o uso de antimicrobianos, ou seja, antibióticos, antiparasitários ou antifúngicos. E isso é de acordo com o estado geral de saúde da pessoa, já que esses tipos de meningite são mais comuns em pessoas que possuem o sistema imunológico mais enfraquecido. Além disso, o médico pode recomendar o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para promover o alívio dos sintomas e a qualidade de vida. É importante também que a pessoa em tratamento para meningite seja acompanhada regularmente pelo médico, por meio da realização de exames e a avaliação dos sintomas apresentados, pois assim é possível verificar se o tratamento está acontecendo conforme o planejado ou se é necessário realizar alguma alteração. Falando agora sobre a prevenção, devido à proximidade do cérebro e da medula espinhal com a inflamação gerada, ela pode provocar a morte do paciente e gerar sequelas naqueles que contraem a meningite, fazendo com que o quadro da doença seja classificado como urgência médica e a necessidade de uma prevenção adequada seja tão importante. Então, é necessário evitar aglomerações, higienizar adequadamente os ambientes como casa, escolas, hospitais, creches, além de higienizar bem as mãos. É fundamental também alimentar-se bem, manter uma vida saudável, lembrar de sempre cobrir a boca quando for tossir ou espirrar e usar máscara se precisar permanecer a menos de 2 metros de distância de pessoas com meningite ou com infecção respiratória. Mas não podemos esquecer que a vacinação contra a meningite ainda é a melhor forma de se prevenir contra a doença, pois é um método muito eficaz para a prevenção. O calendário nacional de vacinação recomenda que a vacina contra hemófilos influenza B deve ser administrada na vacina pentavalente, que é uma combinação de vacinas que previnem as cinco doenças: tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e a meningite aos 2, 4 e 6 meses de idade com reforços. A vacina contra a pneumococo deve ser administrada aos 2, 4 e 12 meses de idade. Já a vacina contra a meningococo C deve ser administrada aos 3, 5 e 12 meses de idade. E dependendo da situação epidemiológica, além das primeiras doses, os profissionais indicam reforços entre 5 e 6 anos e aos 11 anos de idade. As vacinas elas são feitas contra os antígenos das bactérias, por isso a vacina contra a meningococo, pneumococo ou hemófilos podem não proteger contra bactérias da mesma espécie, mas sim de grupos diferentes. No Brasil, entre os anos de 2007 e 2020, foram notificados 393.941 casos suspeitos de meningite. E destes foram confirmados 265.644 casos de várias etiologias, sendo a meningite viral mais frequente, seguida pela etiologia bacteriana. E no nosso extremo sul baiano, o número mais recente que encontramos não notificou a ocorrência de casos de meningite, e esse resultado, porque segundo o boletim de saúde, as medidas restritivas de prevenção
e controle adotado pelo Estado durante o enfrentamento da pandemia do Covid-19 gerou essa redução nos casos de meningite. Bom, gente, essa foi nossa apresentação. Espero que tenham gostado e entendido tudo o que falamos. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, é só falar durante a próxima aula de Biologia do dia 9/12. Agradeço pela atenção e até o próximo trabalho.